estão sempre mais se vendem, nada sobra pra contar. Fazem de conta que é opção não escravizar, mas eu não posso. Olá, obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe, Deus esteja fortalecendo você agora nesse momento, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, esteja aí onde você estiver, nos ouvindo pela rádio, nos ouvindo pelo nosso site, né, ouvindo pela 102,9, ouvindo pelo site da rádio, ouvindo pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Você que vem nos acompanhando, muito obrigado pela audiência, que Deus permaneça te fortalecendo, te dando graça, né, derramando sobre sua vida graça, é importante. Nossas vidas, nós precisamos da graça de Deus a todo instante. Porque não é brincadeira não, que a gente enfrenta no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar que a gente vá, os lugares que nós frequentamos, precisamos da graça de Deus, precisamos da graça de Deus a todo instante, a todo momento. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, você que está aí pela rádio, aqui na cidade de Igaraçu, no estado de Pernambuco. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado, você está aí. A Verônica, acabou de entrar agora também pelo Facebook. A Luciana Maria também, muito obrigado. As irmãs, obrigado, que Deus abençoe vocês. Deus permaneça fortalecendo. Você que está nos acompanhando também pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, no canal do Ministério Ainda há Tempo. Muito obrigado também pela sua audiência, que Deus abençoe. E aqui eu quero pedir a vocês que compartilhem, você que está nos assistindo, nos ouvindo também pela rádio, pelo site da rádio, que vocês compartilhem. Você que está ouvindo aí pela 102,9, pela FM, que vocês divulguem, né, para que as pessoas possam também estar aí ouvindo um pouco que eu tenho, um pouco do Evangelho, aquilo que Deus coloca em nossos corações, em nossas mentes, para que a gente venha pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Que a gente possa pregar e viver o que a gente prega é muito importante. E que você também possa ouvir, pregar e viver também esta palavra em sua vida. Importante isso. Muito importante. A gente fica feliz em estar aí com você nesse momento. Gente, eu quero falar um pouco rápido aqui. Você fica atento aí ao nosso encontro Recomeçar. Estamos organizando o encontro Recomeçar, que vai ser agora em Paulista, na cidade de Paulista. Estamos preparando. Você fica de olho aí nas redes sociais, olhando aqui pelo Zap, você que faz parte do Zap, nosso grupo. Você que faz parte também, você que vem acompanhando a gente pela rádio, pelas redes sociais, fica de olho que a gente vai colocar as datas, a data, aliás, para que você possa participar, se você for próximo da sua cidade, né? Ali na cidade de Paulista, na cidade de Olinda, Abreu Lima, Recife. Então você fica atento, né? Que a gente vai colocar a data lá, para que você possa participar. É um evento gratuito, na verdade é um encontro, um culto. A gente se encontra
lá nesse encontro Recomeçar do nosso ministério Ainda há Tempo. Então você vem, ninguém vai cobrar nada a você. Você vai lá, senta, perdão, você senta e vai ouvir do Evangelho. A gente vai conversar do Evangelho. Conversar. Ontem eu tomei uma chuva. Uns pinguinhos de chuva. Já chega numa idade que a gente não pode levar nem vento forte, né? Nem uma garoa, que já dá nisso. Mas estamos aí, firmes e fortes, alegres e contentes na obra do Senhor. Bom, se você puder acompanhar a gente aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2. Quero ler aqui alguns versículos para que a gente possa ter uma noção, que a gente possa tirar uma lição e aplicar nas nossas vidas. Que eu e você possamos aplicar isso em nossas vidas. Que o Evangelho ele é um manual de como eu e você devemos nos comportar, nos conduzir diante dos homens, ou seja, da sociedade, e diante de Deus. A gente possa entender isso aqui. Então, é um manual onde a gente vai estar vivendo este manual no dia a dia. Aí eu quero falar em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler só alguns versículos para a gente começar a nossa conversa de hoje. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aí a gente avança mais um pouco. No verso 11, diz assim: Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É interessante esse ponto da nossa firmeza. A firmeza com que a gente nos comportamos, a firmeza com que caminhamos, damos os nossos passos, um passo de cada vez, com a firmeza. E essa firmeza, ela passa pela questão da convicção. E quando a gente começa a ler aqui 2 Timóteo, quando Paulo escreve essa carta, ele nos mostra que devemos ter firmeza. Firmeza é convicção. Ele fala aqui, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nos fortificamos. Está dizendo aqui já a frase, o versículo. Na graça. Sabemos que a graça de Deus, esta graça, que significa favor imerecido, é algo em que nós devemos nos fortalecer, porque temos a convicção, a certeza da graça de Deus. Não é porque a gente merece, não é porque se mereça, é um prêmio que vai receber. A graça é algo que Deus concede para todos. Eu, você, todos nós temos acesso à graça de Deus.
E quando você tem a certeza disso, aí passa para o que Paulo fala aqui. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Você tem a certeza da graça, você tem a convicção da graça de Deus em sua vida. Então você vai sofrer as aflições, vai passar as aflições, enfrentar, passar por elas, como um soldado que vai à guerra. E o soldado, quando ele vai à guerra, um soldado, quando ele parte para a guerra, que é o exemplo que Paulo aqui coloca, o soldado quando vai à guerra, ele vai disposto a qualquer situação. Ele está disposto a enfrentar qualquer situação. Ele está para morrer, se for o caso. E no verso 4 aqui fala: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E no caso, quem nos alistou para a guerra é o próprio Deus, é o Jesus Cristo, que nos chama, que nos convoca. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Isso é uma convocação. Vinde a mim. Vinde a mim. É uma convocação. E a ordenância, após esta convocação, dada pelo próprio Jesus Cristo, é ir de pregar a toda criatura. Pregar o evangelho. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Esta é a missão dos chamados por Jesus Cristo. E os chamados não tem nada a ver aqui na questão, eu não estou falando aqui de predestinação. Os chamados por Cristo, porque o convite é para todos. Todo aquele que crê. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todos. Né? Todos. Então, o convite é amplo. É para todos o convite. Agora, como um convite, que não é uma imposição, é um convite. A graça é algo que está disposto, mas para aqueles que querem. Que desejam receber esta graça. É para quem quer. Não é na marra, não. E aí você é convidado, recebe esse convite, aceita este convite, e você vai para a guerra. E que guerra é essa? Que guerra é essa? É a guerra onde cada dia, a cada instante de nossas vidas, nós vamos lutar contra os nossos pensamentos carnais. Vamos lutar contra os nossos desejos físicos, estimulados pelos hormônios. É isso aqui. A guerra é essa. É contra a carne. A batalha é contra a carne, é contra a vontade. É a vontade do Espírito versus a vontade da carne, os nossos desejos, o nosso eu. É o nosso velho homem querendo ganhar a batalha contra um novo homem. Isso é a todo momento. É essa guerra. E aqui fala, Paulo vai e diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida. Que negócio desta vida? São as coisas. É o dia a dia, é o cotidiano. É justamente isso que a gente acabou de falar. Contra o nosso próprio eu. O nosso eu.
as nossas ambições pessoais, os nossos planos. Tem gente que fala assim, não, os seus planos são os planos de Deus. Tem gente que fala isso, eu já ouvi falar disso. Os seus planos são os planos de Deus. Os seus sonhos são os sonhos de Deus. Os seus sonhos estão no coração de Deus. É o inverso. Os sonhos de Deus devem ser os meus. Eu tenho que abraçar os planos, os sonhos de Deus para a minha vida. E não o contrário. Porque a própria palavra de Deus nos diz que os sonhos, os planos de Deus são maiores. São infinitamente maiores. São perfeitos. Porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita. Olha o termo. Ela é boa, é perfeita e agradável. Então, como a minha vontade pode se sobrepor à vontade de Deus? É caso para a gente pensar e refletir sobre muita coisa que a gente ouve. Muitas afirmações que nós ouvimos e a gente tem que parar para pensar nisso. E quando você começa a meditar nisso que eu estou falando aqui, que não é um pensamento meu, eu estou falando o que está escrito aqui. Eu sou um mero, simples reportador do que está escrito na Bíblia. Eu aqui não faço análise, eu não monto uma conjuntura, eu não interpreto, nada disso. Eu vou falar o que está aqui no Evangelho. E que é o que me cabe, é falar o que está no Evangelho. É dizer o que está aqui. E a gente ouve muitas vezes dizer, não, você determina. Eu não aceito, eu determino. Em lugar nenhum você ouve nenhum dos apóstolos, ninguém dizer isso. Eu não aceito, eu determino. Não. É o contrário. Nós aceitamos a vontade de Deus, nós aceitamos os propósitos de Deus para nossas vidas, aceitamos. Assim como, aí quer falar do Velho Testamento, a gente vai para Jó. Jó fala para a mulher dele, diz o que? O que Jó fala para a esposa dele? Diz, aceitamos o bem e não queremos aceitar o mal? Aceitamos as coisas boas, ou seja, aceitamos o que nos favorece, o que nos favorece, que vem de Deus, nós queremos aceitar. Aceitamos de bom grado. E aquilo que não nos favorece, ou seja, que não nos agrada, nós não queremos aceitar? Só aceitamos de Deus aquilo que nos favorece? Aquilo que a gente acha bom, ou segundo a nossa vontade? Aí desmancha tudo isso que a gente ouve por aí. Em Jó, no Velho Testamento, onde esse povo gosta de se segurar no Velho Testamento. Mas o próprio Velho Testamento nos mostra isso. Não tem essa. Eu não aceito, eu que determino, eu determino isso. Isso é papo furado, gente. Você está perdendo tempo ouvindo isso. E perdendo tempo onde você poderia ter uma interpretação correta, um entendimento correto, e você estaria vivendo uma vida diferente dessa prisão psicológica que você vive. É uma prisão sem grades. Essa é a invenção mais fantástica que se criou. É uma prisão sem grades. É uma prisão onde o prisioneiro acha que é livre. Acha que é livre ao ponto de determinar para Deus o que ele quer. Olha que liberdade. Que liberdade, né? Você ter a ousadia, o atrevimento de chegar para Deus e dizer o que você quer. Porque você quer, porque você é mais do que vencedor, porque você é cabeça, não é cauda.
É. E é esse o evangelho que estamos ouvindo. Onde se exclui a vontade de Deus, se exclui a soberania de Deus, se exclui a graça de Deus, porque passa a se ter um entendimento de que nós podemos determinar a Deus o que Ele deve ou não deve fazer. Eu digo a Deus o que eu aceito e o que eu não aceito da parte dEle. Eu não aceito isso, Senhor. É isso que está acontecendo. E não aceito a graça de Deus, porque agora eu entendo que eu sou merecedor. Não é graça, eu sou merecedor. E é esse evangelho que nós estamos enfrentando. Um dos grandes desafios hoje da igreja é ela mesma. É ela mesma. Somos nós mesmos, eu e você. E aí volta aquilo que está na Bíblia. A nossa luta é contra a carne. É contra o nosso eu. Eu luto contra a minha vontade todos os dias, o tempo todo. Isso é um grande desafio. Porque a vontade da carne, a minha vontade, a nossa vontade, é fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. E devemos ter essa consciência de buscar estar em espírito. Ou trazer para dentro de nós esse espírito. Para que ele venha habitar em mim, em você, que ele venha habitar em nós. O Espírito Santo de Deus, ele tem que habitar em nós. Eu tenho que dar total condição, e essa condição é justamente a submissão à vontade de Deus. É essa a condição. É a submissão à vontade de Deus, é a fé. Eu creio que a palavra de Deus, eu creio que a vontade de Deus, ela é suficiente para dirigir a minha vida. Os ensinamentos que estão no Evangelho são verdadeiramente as orientações do próprio Deus, através de Cristo Jesus, que é o Verbo. E eu buscar viver isso. E quando eu compreendo isso aqui, as coisas, as demais coisas, elas são meros figurantes. São apenas figurantes que passam na cena. As coisas desta vida, sem exceção, as coisas terrenas, sem exceção, elas são meros figurantes neste filme. São figurantes que passam neste filme, que é a nossa vida, nessa história que é a nossa vida. Tão forte isso é, que Deus, Ele, quando nós aceitamos Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas passadas, a palavra fala que as coisas passadas ficam para trás. E agora nós olhamos para frente. Olhamos para quem? Quem é que está na frente? Cristo. Somos novas criaturas. Ou que seja. Ou seja, é uma nova história. Então, essas coisas que nos cercam são meros figurantes. Só preenche a cena. Eles passam. Os figurantes passam. E aqui no verso 4, Paulo fala para Timóteo, isso, Timóteo, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida. Ou seja, não perde tempo.
E se embaraçar é se enrolar, é perder tempo. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo, é o seguinte, nenhum soldado, que é o exemplo que ele deu, ele fala, nenhum soldado se embaraça com as coisas dessa vida. Está aqui. Com negócios desta vida. Perde tempo. Aí ele complementa aqui. Aí qual é o objetivo disso? A gente não se embaraçar. Ele falando ali para Timóteo. Qual é o objetivo disso? Ele fala aqui, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E a guerra eu já falei, já no começo do vídeo. Já falei aqui no começo da mensagem. Para você que está nos ouvindo pela rádio, ouvindo pelo site, enfim. Que guerra é essa? Que batalha é essa? É contra o nosso eu. Não é contra ninguém, não. A nossa luta é contra nós mesmos, meu irmão. É quando precisamos perdoar e não perdoamos. As pessoas nos ofendem e nós não temos a capacidade de perdoar. Essa é uma batalha. É a batalha de nós vencermos o nosso orgulho e temos a capacidade de perdoar. Essa é uma grande batalha. E uma das batalhas que tem definido e decidido muita coisa na vida de muita gente. A falta do perdão. A falta de capacidade de perdoar o próximo. Isso tem definido a vida de muita gente e traz consequências. E às vezes a falta do perdão, quando não perdoamos, aquele que deixa de receber o perdão, às vezes causa um dano à vida daquela pessoa. Do perdão. E o mais interessante não é nem você, além de você perdoar, é você se perdoar. Estamos tendo casos aí de suicídio. Suicídio. Agora, mais recente, aqui no Recife, uma missionária de uma igreja cometeu suicídio. Aqui no Recife. No estado de Pernambuco. Cometeu suicídio. Uma missionária. E uma missionária, você entende-se que é uma pessoa que tem um relacionamento muito profundo com Deus. Entende-se que há uma proximidade, um entendimento. Mas mesmo assim, essa pessoa terminou tirando a própria vida. Uma missionária. E por que está acontecendo tanto isso? Por que está acontecendo isso? As pessoas estão tirando suas próprias vidas. É o desespero. É a inconstância. A falta de segurança. Passa por muita coisa. Mas certamente passa pela questão do perdão. Porque elas se sentiram não perdoadas, ela não sentiu o perdão de ninguém, da pessoa, elas não se sentiram perdoadas, e, em última análise, não se perdoaram, não perdoaram-se a si mesmo. Não há sensação de perdão, ou seja, de alívio. O alívio do peso. Por isso que é importante a gente perdoar, porque quando a gente perdoa, a gente alivia o peso daquele outro, do outro. Aliviamos o peso. E isso tudo influencia na nossa firmeza, no caminhar firme, no pisar os passos com firmeza, com convicção. Estar convicto. Quando nós perdoamos, estamos convictos. Somos convictos do que a palavra nos ensina.
somos convictos que também recebemos o perdão de Deus, estamos convictos de que os ensinamentos no Evangelho são fiéis, são verdadeiros. Tudo isso passa por convicção. A própria fé é convicção. É a certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente confia que estão lá, mesmo sem ver. Mas temos a convicção que estão ali, que são, que estão e que são. É bom a gente pensar nisso. E aí a gente vai lá para o verso 11, do capítulo 2 de 2 Timóteo. No verso 11, fala aqui: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, ele quem? Cristo. Também com ele viveremos, porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Então, ressuscitamos com Cristo. Somos nova criatura. Verso 12. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, negar a quem? A Cristo. Se o negarmos, também ele nos negará. Porque rejeitamos a Cristo. Estamos rejeitando, então eles não aceitam. Eu não quero conversa. E aí vem o 13º versículo. Versículo 13. Diz assim: se somos infiéis, aí é o detalhe. Aí é o detalhe da coisa. É a questão do positivismo, a questão da teologia da prosperidade, aquelas campanhas. Olha, dê que Deus te dá em dobro. Se você fizer assim, Deus faz assado. E para o papai, e para o PP, essas conversas. Aí quando você chega aqui no verso 13 de 2 Timóteo, capítulo 2, veja só que interessante. Tudo isso que a gente leu, aí no 13, no verso 13, diz assim: se somos infiéis, preste atenção. Tudo aqui vem dizendo aqui, ó. Se o negarmos, também ele nos negará. Aí fala aqui, se somos infiéis, aí fala aqui, ele quem? Cristo, permanece fiel. E Paulo conclui aqui, porque não pode negar-se a si mesmo, porque ele é fiel. Porque ele é fiel. Mesmo com a nossa infidelidade. Aí você começa, eu quero trazer você para você raciocinar. A gente começa a pensar, peraí. E essas campanhas? E esse, vão ser tantos dias assim, vem aqui, são 7 dias, você vindo tal, e no final Deus vai dar a vitória. Porque o Deus vai te dar uma vitória porque você participou de 7 dias, porque você veio celebrar 7 dias, porque você veio participar de um movimento 7 dias. Deus vai fazer algo na tua vida porque você levou tudo para a fogueira santa. Deus vai fazer algo na tua vida porque você é barganha? É barganha com Deus? Estamos negociando com Deus? É isso mesmo? Nós temos a capacidade, nós temos o direito de negociar algo com Deus? Primeiro ponto, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Isso é fato. Mas aí vem a graça de Deus, através de Jesus Cristo. Então, tudo que porventura venhamos a receber da parte de Deus, não é por merecimento, e sim por graça, porque Deus assim quis.
É graça de Deus. E de repente aquilo pode ser bom para você aos teus olhos, pode ser a solução para os seus problemas, mas Deus entende que aquilo ali não vai resolver o seu problema, porque o seu problema não é esse. O seu problema é outro. Aquilo ali que você acharia, que você achava que iria resolver a tua situação, na verdade iria complicar mais ainda. E Deus, pela sua graça, Ele não permite que aconteça. Porque o propósito de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus são maiores, infinitamente maiores. E eu quero te dizer, quero encerrar aqui para dizer para você, que esses planos de Deus que são maiores, eles não estão na esfera material. São maiores porque tratam da esfera espiritual. O que Deus faz não é para momento. Porque Deus ele não está preso ao tempo. O que Deus faz e trata é com a eternidade. Desde lá de Eva e Adão. Deus já disse, que de Eva nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E quem foi? Jesus. Por quê? Porque Adão e Eva tinham desobedecido. E essa desobediência, que foi o pecado, por essa desobediência entrou a morte. E não foi só uma morte física. Uma morte espiritual e eterna, que é a condenação eterna. É uma morte eterna. Então Deus tratou, quando Deus disse que do ventre de Eva nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Deus estava tratando, não é da serpente, aquela serpente que falou com Eva e com Adão. Não foi ali que falou com Eva. Não foi aquela serpente específica. Deus estava tratando na eternidade. Porque Deus trata da eternidade, porque Deus é eterno. Deus não tem começo, nem meio e nem fim. Ele é. Então isso foge. Eu e você, o ser humano, ele não é capaz de entender isso aqui. Não tem a capacidade de entender isso. Deus é eterno. Antes de tudo surgir, Deus já era. Ele chega para Moisés e diz, aí Moisés, eu falo o quê? O que eu digo lá? Aí Deus fala, chega lá e diga, eu sou, mandou. Eu sou, me enviou. Diz assim, eu sou, me enviou. Deus é. Então, é essa compreensão. Tudo está em Deus. Porque todas as coisas foram criadas nele. Todas as coisas, inclusive eu e você, fomos criados nele, em Deus. Pela vontade de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Então, tudo que Deus trata é a eternidade. Deus não está preocupado com aqui, com agora. Porque para Deus não existe o aqui, não existe o agora, não existe o antes. Porque tudo está nele. Ele é. Compreende isso? E na falta dessa compreensão, o que nós temos que ter em nós é a fé, é a convicção, é a firmeza de que este Deus, ele está acima de tudo, de todos. Este Deus criou todas as coisas. Este Deus foi capaz de enviar o seu próprio Filho
Jesus Cristo, para que nos resgatasse da condenação do pecado. Pecado esse que nós, a humanidade, foi a própria causadora. Nós rompemos a nossa amizade com Deus através do pecado. E o próprio Deus, e só Ele poderia restabelecer esta ligação, refazer esta amizade. Então Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus Cristo para que esta amizade com Deus fosse restabelecida. Nós voltássemos a ser amigos de Deus. Não de ser amigos de Deus. E deixamos quando o desobedecemos, quando deixamos de confiar nele, quando deixamos de aceitar os desígnios de Deus, quando deixamos de aceitar os propósitos de Deus em nossas vidas, deixamos de viver aquilo que Deus tem proposto como modelo a ser vivido. E devemos lembrar que Cristo é o modelo, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro, é um modelo a ser seguido. E Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É simples. É viver em obediência. É você ter a capacidade de se desprender das coisas materiais, se desprender das coisas emocionais, e as coisas emocionais envolve o ego, o eu, o orgulho. É você ser capaz de se desprender do orgulho, do egoísmo, da avareza. É você ser capaz de se desprender das coisas materiais, dos tesouros desta terra. Onde a palavra de Deus diz que os tesouros dessa terra eles enferrujam. E os ladrões cavam e roubam. E Jesus fala que nós devemos juntar tesouros no céu. Porque lá o tesouro não enferruja. E nem os ladrões são capazes de chegar lá para cavar e roubar. Você entende isso aqui? Você entende a maravilha que é o Evangelho? Você entende a maravilha, você é capaz de ao menos desconfiar da grandiosidade, da maravilha que Deus tem reservado para as nossas vidas, para que a gente viva bem aqui e, consequentemente, possamos viver melhor ainda e de forma eterna. Então, para que se prender às coisas materiais? Para que se prender às coisas emocionais? Se as que importam, na verdade, são as espirituais, porque são aquelas que tratam de eternidade. Isso é viver o Evangelho. É a expectativa no meu Senhor Jesus. A expectativa das promessas de Jesus Cristo para nós. Isso é viver o Evangelho. Nós estamos na expectativa de nos encontrarmos novamente com Jesus. Porque nos encontramos com Jesus quando o aceitamos. Porque quando nos encontramos pela primeira vez com Jesus Cristo, no momento de aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, é o momento que a gente se depara e a gente se encontra. E entende a nossa condição diante de Deus. A condição de pecador. E, ao mesmo tempo, a gente começa a entender a necessidade do perdão de Deus. Porque a gente encontra, a nossa situação agora, diante dele. E no nosso coração há o entendimento de que preciso do perdão de Deus. E o perdão de Deus é através de Cristo, Jesus Cristo.
E aí começamos a desfrutar de uma nova consciência, de uma renovação de essência, do pensamento, do sentimento, e na certeza do porvir, em fé, em Cristo Jesus. É isso aqui. É isso aqui. É simples. É crer. É confiar. É a fé nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa expectativa na eternidade, no porvir. E aí, quando entendemos isso, meus queridos, nos desprendemos. Nos desprendemos. Nos desprendemos de tudo isso. Somos livres, verdadeiramente livres. As correntes, elas são rompidas. Não estamos mais presos no pensamento humano, não estamos mais presos na lógica humana, não estamos mais presos no próprio sistema, não estamos mais presos nos valores que a sociedade coloca como realmente valoroso. Os bens materiais, as propriedades, os títulos, os status sociais. Mas começamos a valorizar aquilo que a Bíblia nos coloca, o que a palavra de Deus nos apresenta como ideal, como sincero, como puro, como agradável, aceitável a Deus. Uma vida agradável e aceitável a Deus. Que você possa viver este evangelho, que você possa viver estas promessas de Deus na tua vida, não só agora, mas no porvir, na eternidade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.